dia a todos, paz do Senhor, novamente aos irmãos que aqui estão e àqueles irmãos que também nos estão a acompanhar pelo canal digital, pelas nossas redes sociais. Nós vamos dar então início à terceira sessão desta meditação e reflexão que nós nos propusemos acerca das parábolas de Jesus. Recordar apenas que com esta terceira sessão ficamos rigorosamente a metade desta reflexão, que é composta por seis sessões. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, e porque a semana passada nós demos assim um pouco mais a correr, nós vamos apenas recordar algo que vimos para depois darmos a sequência e avançarmos um pouco mais nesta reflexão. Recordamos então que acerca da forma como nós podemos aqui dividir as parábolas em 4 classes. Eu gostava aqui de referir ou reforçar, portanto, algo que tem que ver com as classificações e a organização que nós podemos dar, portanto, às parábolas. E no final da classe, por exemplo, da sessão que nós tivemos a semana passada, eu podia, com um ou dois dos irmãos que aqui estão presentes, podia referir isso mesmo. Vai depender e nós podemos organizar, categorizar por temas, por outros critérios que nós entendamos. Mas aqui, acima de tudo, o mais importante, meus amados irmãos, porque os irmãos que estudam e que gostam de refletir sobre a palavra do Senhor, certamente poderão encontrar outra forma de organizar, portanto, as parábolas. Aqui chegados para dizer, os irmãos não fiquem apenas por aquilo que eu irei, portanto, apresentar, como entender, portanto, no sentido de entender como sendo a única forma que nós temos de organizar, portanto, as parábolas, de as colocar nos sítios, de as arrumar, de acordo com temas, de acordo com um determinado conjunto de critérios. Este é o exemplo como pode existir outros. E se os irmãos, portanto, fizerem o vosso estudo, a vossa análise, certamente poderão encontrar outras. Não significa que estejam as outras erradas e que estas estejam certas, mas o mais importante, e uma vez que nós estamos na escola dominical, na escola bíblica dominical, é podermos, cada um de nós, e o maior desafio seria os irmãos, nas cerca de 40 parábolas que nós temos inscritas e referidas e narradas no Novo Testamento, os irmãos façam vocês próprios a vossa organização, de acordo com os critérios que mais falam convosco, de acordo com os temas, portanto, que mais vos interessam. Tentem fazer este exercício e não fiquem apenas e só por estes 2 exemplos que aqui estão. Ok? Pronto. Eu senti isto fazer aqui este apelo para que não fiquem apenas com a ideia de que tudo o resto está incorreto, ou se os irmãos encontrarem outra forma de organização está correta e esta está incorreta, portanto, que fique claro, okay? Que o mais importante, acima de tudo, é nós conhecermos a palavra do Senhor e conseguirmos entender e retirar 1, 2 principais conclusões de cada uma das parábolas. Depois, da forma como nós as organizamos vai depender dos critérios e da própria análise. Portanto, que cada um que estiver a estudar vai dar, portanto, àquela mesma, portanto, parábola. Obviamente, não retirando nada daquilo que ela é, ok? Mas apenas isso é a forma de organizar. Assim como eu tenho a minha casa organizada de uma forma, não é? A disposição da minha sala está organizada de uma forma, a disposição da sala dos irmãos estará organizada de uma outra forma. Mas continuamos todos a ter, em princípio, um sofá, uma televisão, o candeeiro, os cortinados, uma mesa de centro, uma carpete, se calhar uma mesa com 4 ou 6 cadeiras. Todos nós temos esses adereços dentro da sala. Okay? Não deixa de ser uma sala, não deixa de ter os mesmos adereços. Uma televisão é uma televisão, um sofá é um sofá, mas depois cada um de nós organiza da forma como entender, mas continua a ser uma sala, certo? Então, meus amados irmãos, nós podemos aqui encontrar uma forma de dividir as parábolas do Senhor em quatro classes. Só recordar muito rapidamente. Parábolas onde nós podemos aqui ter por detrás um exemplo muito concreto da vida diária. Já vamos ver, portanto, já vamos aqui ter a oportunidade de recordar, portanto, quais são as parábolas que aqui estão identificadas. Depois nós temos também as parábolas de forma de história, não é? Que refere a acontecimentos e histórias que estão centralizados numa personagem. Depois parábolas em formas de ilustração, focalizam exemplos a serem imitados.
E depois parábolas com uma perspectiva escatológica. Não esquecer que Jesus, na utilização das suas parábolas, quando Jesus mencionava e quando Jesus narrava parábolas, tinha sempre um propósito. E o maior propósito era, para além de dar algumas exemplos de boas ações, exemplos de conduta, de bons comportamentos, como por exemplo o filho pródigo, ou como por exemplo, melhor ainda, portanto, a parábola do bom samaritano. Okay? Mas a grande maioria delas, Jesus pretendia dar exemplos e poder falar acerca do reino de Deus. O que é que está para vir? Daí esta perspectiva escatológica, fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Então, meus amados irmãos, vamos então, passamos rapidamente este e vamos então a este. Parábolas com perspectiva escatológica, vamos só aqui recordar cada uma delas. O trigo e o joio, está claro para cada um de nós, o trigo e o joio. Não é? O trigo é um cereal que é utilizado, o trigo é o cereal útil, o joio é aquilo que não presta, aquilo que não reúne condições, não reúne as características para a qual, portanto, houve a sementeira. Depois nós temos o do tesouro escondido, a parábola de grande valor, a rede. Os irmãos também podem ver aqui quais são as passagens onde é que efetivamente elas estão inscritas. Mateus, umas estão presentes em todos os 3 primeiros evangelhos, outras estão presentes em Mateus, outras são em Marcos, outras em Marcos, Mateus, em Lucas, portanto, de acordo com aquilo que nós vemos na palavra do Senhor. A parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola das 10 virgens, a parábola da separação dos bodes das ovelhas, a parábola das coisas novas e as coisas velhas, a parábola do pai vigilante, a parábola da semente, a parábola da candeia, a parábola do servo vigilante, a parábola do grande ceia ou da boda, a parábola dos talentos, da figueira, do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola dos lavradores maus e a parábola do semeador. Todas estas com uma perspectiva escatológica e todas estas com uma perspectiva de nos dar efetivamente uma visão exemplificando através deste método de parábolas e os tempos, o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Depois nós temos parábolas em formas de história, refere-se a acontecimentos passados, histórias que são centralizadas normalmente numa personagem. Podendo ser mais do que uma, mas normalmente acaba sempre por estar centralizado numa, se bem que possa existir uma segunda personagem, mas há sempre uma que é a personagem principal. Como é o exemplo, portanto, do homem rico e do Lázaro. A personagem principal, efetivamente, era o homem rico. O credor incompassivo, os 2 filhos, o filho pródigo, existem outras personagens, existe o irmão do filho pródigo, existe o pai do filho pródigo, mas a personagem principal acima de tudo é o filho pródigo. Mas se quisermos entender esta parábola do filho pródigo também no capítulo, ou eu diria na tipologia das escatológicas, também o podemos entender assim. Portanto, isto não é, meus amados irmãos, não é linear. Se eu quiser também encaixar esta parábola, portanto, do filho pródigo na escatológica também. E o filho pródigo não é nada mais, nada menos. Podemos ter aqui esta ilustração, esta comparação entre cada um de nós que aqui está. Um dia nós saímos. O pecado separou-nos do Pai. E cada um que volta à casa do Pai é como cada um que aceita o Senhor Jesus e volta efetivamente àquilo que é a vontade e determinação de Deus para cada homem, para cada mulher. Portanto, não é uma verdade linear, é uma forma. E assim entendeu-se, de acordo com esta classificação colocada aqui também. O rico e o Lázaro, o fazendeiro e o servo, o juiz iníquo e a viúva perseverante, os 2 devedores, o rei que vai para a guerra, a construção de uma torre, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola do amigo importuno e a parábola do rico insensato. Continuamos. E vamos então às parábolas
com exemplos concretos tirados do dia, portanto, do dia a dia, de coisas, de tarefas que nós podemos fazer no dia a dia e que pode ser rapidamente, de uma forma universal, rapidamente entendível. Temos a parábola dos meninos na praça. Temos a parábola da figueira estéril. Temos a parábola da ovelha perdida. Temos a parábola da dracma, da moeda perdida. Temos a parábola da roupa nova e temos a parábola do vinho novo. Okay? Portanto, são histórias também, é certo, mas são coisas que nós podemos realmente ver no dia a dia. Se calhar termos até coisas que já aconteceram connosco. Certo? Quem nunca viu crianças, portanto, a brincar, e o nível de exigência, hoje pedem uma coisa, a gente dá-lhes e já não querem. Não é? Portanto, as crianças são mesmo assim, são instáveis, são inconstantes. Não é? Hoje pedem-nos que querem um gelado, nós damos um gelado, mas parece que o gelado já não satisfaz. Então querem uma guloseima, então quando estão a brincar, parece que nunca estão, portanto, efetivamente satisfeitas. E se calhar, e certamente muitos de nós temos já alguns exemplos de coisas que assistimos diretamente. A parábola da figueira estéril, isto é um exemplo da agricultura, não é? Portanto, há árvores que, infelizmente, não cumprem com aquilo pelo qual, portanto, o seu agricultor, portanto, as plantou. E isto aqui é mais também uma lição e mais uma comparação, portanto, que o Senhor também nos ajude, porque o Senhor, e se nós aqui, como cada figueira, podemos ser aqui representados. Portanto, se nós não dermos fruto, e aqui também uma visão já escatológica, se nós não dermos fruto, o que é que acontece às árvores que não dão fruto? A ovelha perdida. Certamente aqui alguns irmãos, portanto, conviviam, não tanto quem mora em Alverca, porque quem mora em Alverca não tem gado, portanto não tem ninguém, nós não vemos aí. Antigamente ainda vimos aí, ali mais para o norte da Alverca, portanto ainda pessoas com rebanhos, ainda hoje existem, mas quem nunca viu uma ovelha perdida, não é? Portanto, eu já vi, efetivamente, portanto, já vi algumas. E consegui entender o sentido, mais facilmente o sentido desta parábola. A moeda perdida também, não é? A roupa nova e também o vinho novo. E existe aqui também uma ciência, portanto, em que não se deve misturar. Portanto, se nós colocamos vinho novo em depósitos velhos, sabemos qual é que é o resultado. Continuando, meus irmãos, e finalmente parábolas em formas de ilustrações, são histórias focalizadas, que focalizam exemplos a serem imitados, não é? Portanto, o bom samaritano, os dois alicerces, e dos primeiros assentos e dos convidados. É também numa perspectiva, e realmente é muito curioso, sempre aqui na perspectiva de bons exemplos, boas condutas a seguir. Não é? Então esta dos primeiros assentos e dos convidados é uma coisa extraordinária. Ainda hoje recomenda-se que nós possamos, não é? Portanto, ter sempre este princípio presente na nossa vida, senão passamos vergonha, não é? Portanto, os irmãos que não se recordam, portanto, leiam lá o que está escrito em Lucas no capítulo 14 e versículo 7 a 14 sobre o que é que o Senhor nos quer ensinar relativamente a esta parábola. Quem nos deve honrar não devemos ser nós a nós próprios. Amém? Quem nos deve honrar, quem é? Ou o Senhor, não é? Ou o outro. E nós não sermos nós na nossa própria causa. Então, meus amados irmãos, convido-vos agora a podermos, portanto, nós vimos então aqui 4 tipologias com as quais nós podemos aqui organizar em 4 classes. Recordar, já tínhamos visto a semana passada, mas vamos então aqui, e o desafio aqui é podermos, do ponto de vista de temas, se quisermos encontrar e se quisermos definir alguns temas e encaixar, agora já não em termos de classes, mas em termos de temas, nós podemos aqui encontrar, meus amados irmãos, podemos aqui jogar agora um pouco com as parábolas. É como eu vos dizia há pouco, esta é uma forma. Os irmãos façam este próprio exercício. Quais são os temas que a vós mais vos interessam? Quais são os temas, efetivamente, quando estão a estudar a palavra do Senhor? Okay? Gostariam de ver estas mesmas parábolas. Então, se têm identificadas as cerca de 40 parábolas, não é? Se identificamos os temas, pode ser alguma coisa também, pode ser um resultado, como aquele que eu vou partilhar com os irmãos,
portanto, é um exemplo, okay, como poderão existir outros mais. Sobre o reino de Deus, a semente, um tema, o reino de Deus. Queremos estudar sobre o reino de Deus. Então vamos olhar para estas parábolas. A semente, o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a parábola do grande valor, a candeia, o ser vigilante. E estas próprias parábolas, se nós as estudarmos e se nós analisarmos, vêm-nos falar acerca do reino de Deus. E todas vão no mesmo sentido. O reino de Deus. Quais são os dias da mãe? O que é que aí vem? Acerca dos próximos dias, dos finais dos tempos, da segunda vinda de Jesus Cristo. Cada uma destas parábolas encerra aqui verdades muito simples e muito fáceis de entender para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, recordam-se das nossas duas primeiras sessões em que vimos isto. Quem tem o Espírito e quem pede ao Senhor, Senhor, dá-me entendimento para entender, para tu me mostrares a verdade que está implícita, então o Senhor Ele vai revelar. Quem não, ou quem quiser olhar para as parábolas apenas e só como alguma coisa secular e que as conclusões sejam apenas e só aspectos seculares, portanto, e que não tem aqui nada, nenhum ensinamento por parte do Senhor, vai olhar para aquela parábola e a parábola, portanto, do semeador para ela vai ser uma coisa lógica que acontece. Quem é que não sabe se a semente ficar no caminho, se a semente ficar no meio das pedras, se a semente ficar no meio dos cardos? Quem é que não reconhece, alguém nesta sala que não reconhece que essas sementes nunca vão produzir, portanto, a planta ou não vão produzir o cereal que é suposto elas produzirem? Mas será que o Senhor nos quer só dar uma lição de agricultura? Obviamente que não. Obviamente que não. Há muitas relações e muitas conclusões que nós podemos tirar. Se os irmãos quiserem sobre graça e sobre responsabilidade, tem aqui o exemplo de 3 parábolas que nos ensinam sobre isso. A parábola do credor incompassivo, a parábola dos dois devedores e a parábola dos 2 filhos. Ok? Queremos nós perceber aqui ou queremos nós organizar e perceber melhor a palavra do Senhor neste tema graça e responsabilidade. Vamos ler estas 3 parábolas. Vamos estudar estas 3 parábolas. Um outro tema, é melhor eu ficar aqui, sobre o tema da perda. Temos aqui 3 parábolas que falam e que abordam este tema. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Sobre o tema de Deus e a oração. Temos aqui o exemplo de 3 parábolas. O amigo importuno, o juiz iníquo e a viúva perseverante, e o fariseu e o publicano. Os irmãos recordam-se precisamente desta parábola. O juiz iníquo e a viúva perseverante. Não é? Que graças à perseverança da viúva, temos aqui um ensinamento extraordinário. Algo que é impossível. Algo que se calhar se a viúva pedisse aos outros, a opinião ao seu vizinho do lado, a opinião ao seu amigo, olha, que achas que vale a pena, certamente lhes diria com aquele juiz, tu não tens hipótese nenhuma. Esquece. Investe o teu tempo noutra coisa. Investe o teu tempo noutra coisa mais simples de adquirir. Mas pela oração, mas pela persistência em estar debaixo da oração e continuação e continuidade de orar e buscar sem cessar. Nós vemos o resultado e vemos o que é que aconteceu a esta viúva. Perseverante. Busca-se nos dias de hoje homens e mulheres perseverantes mediante a oração. Sobre o dinheiro. Não é? Sobre o dinheiro. Provérbios também nos dá aqui alguns ensinamentos sobre este aspecto material, que muitas vezes nós nos equivocamos nas prioridades da nossa vida. Nós temos aqui 3 parábolas que nos falam precisamente acerca deste tema de dinheiro. O rico insensato, o mordomo infiel, mas efetivamente o homem rico e o Lázaro. Uma grande conclusão assim muito rapidamente, não é? De tudo aquilo que o Lázaro não pôde e que ficou privado nesta vida, no reino de Deus, não é? No futuro, ele vai ter a oportunidade de gozar. E tudo aquilo que o rico insensato, o homem rico gozou em terra,
vai ficar privado para toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, perante estas duas situações antagónicas, a grande questão e o grande ensinamento nesta questão material que Deus e que Jesus, através desta parábola, nos pretende e nos quis deixar, foi que mesmo que eu não goze aqui de coisas materiais nesta terra, muito mais importantes são as coisas que eu irei gozar para toda a eternidade. Amém? Esperava ver o amém dos irmãos. Amém? Então, meus amados irmãos, sobre esta postura, o dinheiro, não tenho pouco, tenho muitas limitações que gostava de ter, certo, vamos sentir realizados e ser felizes com aquilo que Deus nos proporciona e com aquilo que Deus nos dá, sabendo que amanhã, sabendo que na eternidade não nos irá faltar nada. E que não nos deixamos iludir. Sobre o discipulado, os irmãos que efetivamente sentem esta chamada no coração de discipulado, de discipular, de fazer discípulos. Quais são as orientações que Jesus nos dá? E nós podemos aqui olhar para todas as parábolas que nos falam sobre esta perspectiva do discipulado. Quem quer ser discípulo? Quem quer discipular? Nós temos a parábola dos dois alicerces. O alicerce onde nós tivermos a nossa casa, o alicerce onde nós tivermos a nossa vida, vai ser aquilo que amanhã se vai revelar. Não é apenas a fachada, como uma casa se trata. A casa pode ser muito bonita, mas ter apenas alicerces de um palmo, ninguém vê, mas do dia em que a terra treme, ela vai abaixo. E se calhar uma que não é tão bonita por fora, mas tem os seus pilares muito fundos, treme, na rocha firme, treme. Tudo o resto à volta se desmorona, mas ela fica intacta. Até pode ficar com uma fenda ou duas, mas fica a casa em pé. O bom samaritano, os trabalhadores na vinha. Muito interessante esta parábola também. Que o princípio do mundo não é o princípio de Deus. O princípio do mundo é quanto mais trabalhas, tu trabalhas 10, recebes para 10, trabalhas 20, recebes para 20. Mas os trabalhadores na vinha, independentemente daquilo, da quantidade, o mais importante é onde é que está o teu coração. E a recompensa, quem a dá é Deus, de acordo com a sua infinita misericórdia, de acordo com a sua graça. E quanto à graça, nenhum de nós merece rigorosamente nada. Às vezes tentamos copiar, não é? Os modelos da sociedade, o que nos faz as nossas empresas, as organizações lá fora, tentamos copiar com aquilo que Deus. Então se é assim lá fora, portanto também é assim cá dentro, mas não. Graça de Deus. Ninguém merece nada. E Deus dá conforme aquilo que Ele entende que tem que dar. Ponto. Construção de uma torre. O rei que vai para a guerra. O fazendeiro e o servo. A figueira estéril, os primeiros assentos e convidados e o vinho novo. Mais um tema. E o último sobre, cá está a escatologia, a rede, as 10 virgens, a separação dos bodes, os lavradores maus, a figueira, o pau e vigilante, os meninos na praça, os talentos. Mas os irmãos podem perguntar, mas na outra classificação, pelas 4 princípios, nós vimos aqui algumas outras que estavam aqui no capítulo desta escatologia, mas o desafio é mesmo esse. Os irmãos, pegando agora também nas 40, cerca de 40 parábolas que está nas vossas Bíblias, reorganizem também. Tentem vocês mesmos fazer. E tem aqui o exemplo de como é possível fazer. Okay? Mas que não fiquemos apenas encerrados aqui. Certo? Mas e os irmãos que não queiram fazer, já têm aqui um exemplo de como podem, nos vosso estudo e na vossa meditação, como é que podem organizar aqui em 7 temas: Reino de Deus, discipulado, escatologia, Deus e oração, graça, responsabilidade, dinheiro ou bens materiais, e acerca da perda. Passamos, meus amados irmãos, a um outro tema, antes de nós começarmos a estudar aqui algumas parábolas, mais em concreto, algumas dicas e recomendações, e nós vamos ter necessidade de, muitas vezes, chamar aqui algumas destas recomendações para que concretamente nas próximas 3 sessões, onde nós vamos abordar
algumas parábolas, certamente não conseguiremos abordar as 40 e não vamos aprofundar muito para tentar correr o maior número possível, portanto, de parábolas. Mas aqui algumas recomendações que são importantes, meus amados irmãos, e que eu queria aqui que nós, na análise que começarmos a fazer a partir da próxima sessão, nós nos recorrermos sempre a estes princípios que aqui se encontram. Nós já vimos, meus amados irmãos, de que efetivamente sobre aqui 2 grandes pontos: entender a sua natureza e compreender a sua finalidade. A natureza das parábolas, meus amados irmãos, nós julgo que até agora já falámos várias vezes sobre isto mesmo. Okay? As parábolas são meios através dos quais Jesus utilizava figuras de linguagem para comparar algo físico, algo desta terra, com verdades espirituais. A parábola em si mesmo não nos quer transmitir nada mais do que isto. E muitas vezes, a próprio Jesus, ele, para quem por vezes possa esquecer disto mesmo, há muitas parábolas em que Jesus ele começa dizendo: o reino de Deus é. Assim é o reino de Deus como? O reino de Deus é como? Os irmãos certamente se recordarão de que algumas das parábolas começam efetivamente, portanto, assim desta forma. O reino de Deus é como o grão de mostarda. Então, nunca esquecermos isto, que a natureza das parábolas pretende efetivamente aqui ensinar algo espiritual. Todas elas têm ensinamentos, portanto, espirituais. Podemos abrir Mateus, vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus do capítulo 13. Passa depressa. Mateus do capítulo 13. Versículo 31. Outra parábola que fala-nos. E há aqui 2 capítulos. Irmãos, tomem nota. O capítulo 13 de Mateus e o capítulo 4 de Marcos. Por exemplo, o capítulo 13 de Mateus encerra em si mesmo 7 parábolas. De uma vez só, Jesus, portanto, assentado, portanto, junto ao mar da Galileia, ele cita e narra 7 parábolas. E uma delas está efetivamente, portanto, neste versículo 31, que é a parábola do grão de mostarda. Outra parábola, e está escrito no versículo 31, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ok? E no capítulo, Lucas, no capítulo 10 e versículo... Lucas, no capítulo 10, vamos abrir também, e versículo 20 e... principalmente do 29 ao 37, nós vemos aqui claramente também que a parábola do bom samaritano, onde nós temos aqui, onde Jesus nos descreve uma perfeita definição do que é o amar o próximo. Certamente que antes, que iniciando logo no versículo 25, nós conseguimos encontrar todo o contexto, mas o objetivo aqui de Jesus nesta parábola do bom samaritano é para que não fiquem dúvidas qual é que é a melhor definição do o próximo. O que é afinal de contas o próximo? Não é? O que é isto afinal de contas do amar o próximo? Acaba por estar misturado a entender a sua natureza e compreender a sua finalidade. Então, quando nós estamos, meus amados irmãos, perante uma parábola, a primeira coisa que nós devemos é abrir o nosso coração para que o Senhor nos possa revelar qual é que é a verdade celestial, a verdade do reino de Deus que Ele nos quer efetivamente, portanto, demonstrar. Mas, meus amados irmãos, eu diria que não apenas estas 2 recomendações não são apenas para o estudo das parábolas. São também, de uma forma geral, para toda a palavra do Senhor. Mas muitas vezes as parábolas, como são exemplos tão concretos, nós às vezes queremos entender efetivamente a história em si e estamos mais interessados em entender a história em si do que propriamente a verdade que ela, portanto, nos quer revelar. Nós podemos, em Lucas, como dizia há pouco no capítulo 10, versículo 36 e 37, claramente aqui a finalidade fica clara, a finalidade é
uma definição do que é o próximo, onde é que está este mesmo próximo, o que é o amor ao próximo. E depois nós também podemos ver em Marcos no capítulo 4, em Marcos no capítulo, portanto, 4, versículo 10, 12 e em diante, podemos também aqui entender de que, pese embora a verdade apenas fosse revelada, portanto, a quem tivesse esta predisposição, mas fica aqui claro quando Jesus ele lhes dirige, ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Terceiro aspecto, meus amados irmãos, que é nós analisarmos sempre no seu próprio contexto. Muitas vezes uma parábola tem uma breve introdução. Lucas do capítulo 18, vamos ver aqui um exemplo. Lucas no capítulo 18 e no versículo 1. Há sempre um enquadramento. Há sempre aqui uma breve introdução. Se nós vejamos o que nos diz aqui a parábola do juiz iníquo, no capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fica claro aqui o contexto. Portanto, quando nós entrarmos efetivamente nesta parábola, nós já sabemos que o objetivo, nós já sabemos que o contexto em que toda aquela história se vai desenvolver vai sempre em direção a este grande objetivo que está inscrito no versículo 1, que é o dever de orar sempre e sempre, orar sem cessar e não desfalecer. Ok? Portanto, Jesus, ou quem estava efetivamente a descrever o autor deste livro, no capítulo 18, versículo 1, ele nos dá logo aqui uma pista, dá-nos logo aqui uma chave de entrada. Então nós, quando entramos para qualquer parábola, ela em si mesmo tem uma chave, como uma chave de uma porta, e abre-se a porta. E é muito importante nós termos este critério de analisar o contexto. Qual é o contexto em que efetivamente se vai decorrer a descrição daquela parábola? E muitas vezes, talvez uma recomendação seja: vamos fazer primeiro uma leitura da parábola toda, do princípio ao fim, sem interromper, para tentarmos retirar efetivamente o contexto. Okay? Lemos toda a parábola, retiramos o contexto e depois então fazemos uma segunda leitura. E nesta segunda leitura, tendo já presente qual é o contexto, tendo já presente na nossa mão a chave, tendo aberto a porta do contexto, nós conseguimos efetivamente ser muito mais eficaz e eficiente a verdade que Deus nos quer revelar na nossa própria vida e na nossa própria mente. Como, por exemplo, vamos olhar também o versículo 15 o versículo 2 do capítulo 15. Vamos abrir neste trecho, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 2. Aliás, no versículo 1 e versículo 2, fala-nos aqui da parábola da ovelha das dracmas perdidas. E, meus amados irmãos, o versículo 1 e o versículo 2 traçam-nos aqui claramente o contexto. Vamos lá ler. Versículo 1, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele não veio apenas para salvar os judeus. Jesus, ele veio para os gregos, veio para todos. Para quem inclusivamente está aqui nesta sala. Mas, meus amados irmãos, sabemos, o versículo 2 é claro, sabemos que existia aqui um grupo de homens responsáveis por, inclusivamente, acusar Jesus, não é? De que o criticavam e que, efetivamente, faziam o contrário daquilo que era suposto fazer. Porque eram homens que viviam no templo. Não é? Então nós vemos no capítulo 15, versículo 1 e 2, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E o versículo 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Então nós, ao lermos a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, sabemos que o contexto ao qual que Jesus ele estava a viver no momento em que estava a narrar aquela parábola, era que existia um grupo de fariseus e um grupo de escribas
que murmuravam, criavam mau ambiente, murmuravam e até mesmo eram elementos que dificultavam o ensinamento de Jesus para todos aqueles que necessitavam de ouvir e necessitavam de entender a verdade e necessitavam da salvação, como eram os publicanos, como eram os pecadores, como eram todos aqueles que não eram judeus. Então este é o contexto. E quando sai a parábola, meus amados, da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus ele estava nesse contexto. Agora reparem o quê? Os irmãos, reparem o quê? Eu estar aqui convosco, a partilhar. E entretanto há um grupo de irmãos que supostamente, inclusive, deviam ser o exemplo, deviam facilitar, deviam ajudar no ensinamento. Mas o que é que os irmãos fazem? Não fazem mais nada do que murmurar, do que criticar, do que pôr empecilhos, do que pôr, efetivamente, rasteiras. Não é? Então Jesus, ele, quando se dirige, ele dirige acima de tudo a este grupo. Ao grupo de quem? Dos fariseus e ao grupo dos escribas. E acima de tudo, uma das verdades reveladas nestas duas parábolas é que Jesus ele veio para os perdidos. De uma forma muito simples, eu não vim para vós, vocês já sabem a verdade, vocês já conhecem. Eu vim para aqueles que não sabem, eu vim para aqueles que não conhecem. E essa é a verdade do Evangelho. Eu vim para os que estavam perdidos, eu vim para os que estavam enfermos, eu vim para aqueles que precisam de me conhecer, eu vim para aqueles que... Então, esta parábola surge nesta, portanto, não sai assim, eu diria, não sai assim por uma razão qualquer. Há todo este contexto. Então, se nós entendermos que Jesus ele está a dirigir para os escribas e para os fariseus, e se nós pararmos um bocadinho, não é? E puxarmos aqui um pouco para o nosso contexto, imagina o que é os irmãos estarem a querer ensinar e a ter um grupo daqueles que efetivamente o conhecem realmente a palavra do Senhor, sabem? Em vez de ajudar, ainda estão a murmurar, a criticar, a acusar, a colocar problemas, a colocar ruído, etc. Fica efetivamente mais claro. E se nós começarmos a reler novamente esta parábola da ovelha perdida e do dracma perdida, tendo este contexto bem claro na nossa mente, meus amados irmãos, certamente que será o ensinamento e aquilo que o Espírito Santo nos quer transmitir, portanto, vai ser bem mais eficaz. Como também, e nós neste capítulo, olha, neste capítulo 15, para além de nós termos nos versículo 1 até o versículo 20 não, até o versículo 10, onde vem relatada a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, portanto, uma outra parábola, meus amados irmãos, que é também a parábola que está inscrita a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. E o contexto também é rigorosamente o mesmo. Então, meus amados irmãos, neste Lucas capítulo 15, nós vemos encerrados um grupo de 3 parábolas em conjunto, seguidas. A parábola da ovelha perdida, a moeda perdida e a parábola do filho pródigo, para responder aos fariseus e aos escribas, porque os fariseus e os escribas eram hipócritas para com Jesus. Eram hipócritas, não entendiam um conceito e não entendiam uma grande verdade, que é a verdade da graça de Deus. A graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Então, estas 3 parábolas, não é? Tendo em conta este contexto, fica bem mais simples. Depois temos aqui um outro aspecto que é lembrar a diferença cultural. Não é? Nós temos algumas parábolas que é importante o Senhor nos dar muita graça quando nós estamos a tentar ensinar a sua palavra através de algumas destas parábolas, como por exemplo, ter em conta a diferença cultural, como por exemplo a parábola das 10 virgens. Analisarmos o ritual do casamento naquele tempo, o ritual do casamento dos judeus, que existia todo um ritual, a importância do conceito da virgindade, que hoje efetivamente é algo tão relativo, infelizmente, nos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, faz muito mais sentido, primeiro, entendermos os costumes matrimoniais judaicos presentes na época de Jesus. Nós temos a oportunidade de os aprofundar, de entendermos, para depois efetivamente fazermos a análise da parábola das 10 virgens. Porquê 10 virgens? Não é? Porque se nós sairmos assim apenas e só,
O que é que isto nos diz? 10 virgens. Hoje este conceito de virgindade, que deve ser um conceito que nós inclusivamente ainda devemos defender, portanto, de acordo para os nossos filhos e para as nossas filhas. Sexo apenas após o casamento. O Senhor ensina-nos isso mesmo. Mas, meus amados irmãos, se nós não entendermos este mesmo, a diferença cultural, vamos ter muita dificuldade em fazer passar a mensagem. Porque vamos nos ficar presos apenas por este conceito das 10 virgens. E este conceito hoje, infelizmente, já não tem tanto peso como tinha no passado. E não tem tanto peso, efetivamente, como tem no ritual judaico. Porque ainda hoje tem, efetivamente, muito peso no ritual judaico. Então, nestas questões que têm que ver, meus amados, com costumes e hábitos culturais, locais dos tempos de Jesus, nós não podemos desprezar e temos que os entender efetivamente. E não apenas partir para a parábola assim, e partir para a explicação, e partir para o ensino, e partir para a análise da mesma, sem termos essa mesma consideração. Identificar o ponto central. E, meus amados irmãos, o ponto central, como nós vimos há pouco nestas duas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do bom e do filho pródigo, há aqui um ponto central. E o ponto central nestas 3 parábolas é efetivamente a graça de Deus. Que independentemente daquilo que tu na sociedade ou dentro da igreja, não é, como naquele tempo, qual é que é o teu papel, qual é que é a tua função, a graça de Deus é algo que Deus Ele dá de acordo com aquilo que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E não de acordo com aquilo que tu achas que mereces. Porque tu não mereces nada, nem eu mereço nada. E aquilo que Deus nos dá é pela sua infinita misericórdia e é pela sua graça. E a graça é um favor imerecido. Ninguém merece, rigorosamente, a graça de Deus. Então, meus amados irmãos, se nós identificarmos este ponto central, ficará bem mais fácil. Muitas vezes é importante nós fazermos 4 perguntas. Não é? A primeira pergunta é quem são os personagens principais. Depois, o que é que ocorre no final? O que é que ocorre, portanto, entre os versículos? E depois, qual é que é o foco, efetivamente, da história? É certo que nós temos os dracmas, temos a ovelha, temos também aqui a figura do filho pródigo, mas todas elas, meus amados irmãos, vão todas em direção ao mesmo local. Okay? Então, este mesmo ponto principal. Depois também tomar conhecimento, portanto, atenção de alguns detalhes. Eu vou, meus amados, acelerar um pouco mais para fecharmos toda esta parte no dia de hoje. Marcos no capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Desculpem, Mateus capítulo 18, versículo 23. Mateus 18, 23 a 35. Dá-nos aqui alguns detalhes interessantes para que a parábola do servo impiedoso ela possa ser efetivamente mais... ela possa chegar ao final e cumprir com o seu objetivo. E diz o seguinte, versículo 23. Por isso o reino de Deus, o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, etc, etc, etc. Nós podemos ver aqui, meus amados irmãos, detalhes. Esta é uma das parábolas que mais detalhes nos apresenta em toda a sua narrativa. Mas depois nós temos também aqui o resultado final, não é? Portanto, devemos ter atenção aos detalhes para entendermos efetivamente este mesmo resultado final, que havia um devedor que devia mais e havia um devedor que devia menos, mas nunca esquecendo o ponto, cá está o ponto principal. E o ponto principal mostra efetivamente a magnitude do perdão de Deus. Este é o ponto principal. Mas ajuda-nos bastante nos colocarmos no lugar, efetivamente, de quem assim decidiu, para percebermos o contexto desta parábola. Mas o ponto principal é a magnitude do perdão de Deus. Muito pese embora muitas vezes nos seja difícil a nós entender, não é? Mas Deus tanto perdoa um criminoso, não é? Que matou
um serial killer, um assassino em série, que matava crianças, que violava crianças, que fazia tanta coisa, tanto perdoa esse, como perdoa alguém que nasceu nos bancos da escola dominical, mas como Deus não tem netos, ele também precisa ter um encontro com Deus. E certamente, se calhar, quem nasceu nos bancos da escola dominical, quem nunca matou ninguém, quem nunca violou ninguém, quem nunca fez dos crimes mais horrorosos, mas, amados irmãos, talvez seja o devedor aquele que deve 100 mil. E se calhar eu não devo 100 mil, eu se calhar devo 10. Mas, meus amados irmãos, tanto um como o outro necessitam do perdão de Deus. Ponto. Amém? Nem tudo é relevante. Há aspectos e algumas parábolas nós vamos ter a oportunidade de ver. Há alguns pormenores que não são relevantes para a conclusão, portanto, da história. Depois, meus amados irmãos, algumas, como eu coloco ali, algumas imagens comuns ao longo das Escrituras acabam por ser, vou-vos dar aqui o exemplo, muitas vezes é importante nós sermos conhecedores do Antigo Testamento, não é? Porque por vezes existem ilustrações que representam sempre o mesmo, portanto, que representam sempre o mesmo conceito. O mestre, o juiz, o rei, nas parábolas, muitas das parábolas, portanto, significa o nosso Deus. As ovelhas, os servos, a dracma perdida, não é? Representa aqui e ilustra aqui e dá-nos aqui uma visão dos seguidores de Deus. Nós éramos uma das ovelhas perdidas. É verdade ou não? Nós éramos o filho pródigo. É verdade ou não? Mas nós já vemos, efetivamente, também no Antigo Testamento, meus amados irmãos, o significado, por exemplo, do azeite. Qual é o significado do azeite? A parábola das 10 virgens. Há 5 que tinham o quê dentro das lamparinas? Azeite. Okay? E outras 5 também tinham azeite ou não tinham dentro das lamparinas? Mas depois havia umas que tinham reservas. Tinham ou não tinham? Mas as outras não tinham reservas. O que é isto do azeite? Apenas temos ensinamento do azeite na parábola das virgens? Não. O azeite sabemos que é uma representação do Espírito Santo. Não é? Então, Espírito Santo, então, mas que más, as virgens prudentes, as 5 virgens, não podiam ter emprestado azeite? Como se fosse alguma coisa que nós tivéssemos o garrafão lá em casa de azeite. E se o meu vizinho vier logo à tarde pedir, olha, empresta-me um pouco de azeite para temperar a salada, eu empresto-lhe azeite. Agora, é possível emprestar a presença do Espírito Santo na nossa vida? É possível. Quando fala de azeite, é isto que nós estamos a falar. Não é? Portanto, meus amados irmãos, existem aqui, não é? Mas para nós, que já somos conhecedores e graças a Deus, portanto, temos conseguimos entender de que há expressões, há figuras que vêm nas parábolas que nós já as conhecemos de outros tempos. Mas como nós estamos aqui nesta manhã e estamos aqui através também a divulgar através dos canais digitais, dizer isso mesmo. Há alguns conceitos, há algumas palavras, alguns exemplos que são dados, que já eram dados no Antigo Testamento. Então é importante ter como que um banco de, um arquivo, não é? Onde nós sabemos que o azeite, já desde as primeiras vezes que era referido, significava, tinha uma simbologia do Espírito Santo. Não é? Como se existisse uma parábola que falasse de uma pomba, nós sabemos, não é? Temos uma pomba, quando a pomba ela descia, sobre quem? Os irmãos recordam-se? Sobre? Jorge. Quando estava Jesus a sendo batizado e que descia uma pomba, significava o quê? A descida do Espírito Santo também. Okay? Depois o final também é muito importante, encerra em si mesmo uma conclusão. E depois, finalmente, meus amados irmãos, aqui há alguma cautela com interpretações abusivas. Eu tenho a oportunidade de ler alguns exemplos e deixa-me dizer que alguns deles eu próprio fiquei assim um pouco assim a olhar, não é? E o exemplo que eu lia não tem qualquer fundamento, não tem qualquer base para tal interpretação, e devemos ter muito cuidado para não querer tirar um significado de interpretação diferente daquela mesma narrativa. E a interpretação das origens do bom samaritano. Quem é que era o bom samaritano, afinal de contas, não é? Quem é que era aquele jumento, não é? A qual se colocou, portanto, o bom samaritano, portanto, colocou aquele homem em cima. Claro que, meus amados irmãos, nós sabemos, e temos passagens na palavra do Senhor que fala isso mesmo, não é? De que Deus levou as nossas
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas daí a tirar uma conclusão que uma das figuras efetivamente é a figura de Jesus, não é? Como aquele animal que levou aquele homem cheio de ferimentos, não é? Aquele homem que tinha sido maltratado, vai uma diferença muito grande e nós não devemos efetivamente correr esse mesmo significado, não é? Assim como também o levita, o sacerdote poderia significar a lei, ou o levita poderia significar, portanto, os profetas, e aquele animal poderia significar o corpo de Cristo com os nossos pecados, e o samaritano significar o Cristo. Portanto, meus amados irmãos, importa ter aqui algum cuidado. Nós vamos ter a oportunidade também de analisar esta mesma parábola, se bem que é uma parábola muito conhecida no nosso meio. Portanto, a recomendação aqui é que cuidado com as interpretações abusivas, com as interpretações forçadas. Afinal de contas, qual é que é a simbologia daquele animal, não é? Portanto, daquele animal que levou aquele... Será que podemos tirar alguma analogia sobre isso? Forçar, efetivamente, estas interpretações, portanto, é um perigo. Graças a Deus, no nosso movimento nunca ouvi nenhuma interpretação desse sentido, mas posso-vos garantir que fazendo uma pesquisa online, portanto, eu tive a oportunidade de ler algumas e claro que está que olhando e tendo o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós claramente isso vai ficar portanto, esclarecido. Então, meus amados irmãos, a partir da próxima sessão nós vamos entrar aqui já em algumas parábolas, mas já tivemos a oportunidade de dar aqui alguns exemplos delas, mas perante estas 10 recomendações, nada de novo, portanto, certamente que os irmãos, portanto, não é novidade, portanto, para vós, mas que é importante nós também termos sempre essa mesma consciência. Então, quero-vos referir aqui, e terminamos por hoje a nossa sessão, quero-vos referir aqui que no próximo domingo, em princípio, nós vamos ter aqui a escola dominical e vamos ter aqui também mais uma sessão, mas não dedicada, portanto, não estarei cá, não dedicada aqui a este tema das parábolas. Portanto, virá aqui um outro irmão, portanto, o nosso irmão Rui Mineiro, obrigado, irá estar aqui, portanto, com os irmãos. Significa isto que de hoje a 15 dias retomaremos aqui novamente a quarta sessão desta análise e deste estudo e desta reflexão das parábolas de Jesus. Que o Senhor vos possa abençoar e dar-vos uma rica semana com a sua presença. Amém.